Louvado é o Senhor. Nessa tarde, nesse momento, essa tarde escura, formando para chover. Maravilha tá esse dia de hoje. Uma tarde fria, mas várias nuvens nos céus. É bênção de Deus. Mas nesse momento que me trouxe aqui, nesse lugar, o Senhor me fez uma cobrança hoje. Uma cobrança que é a razão de estar aqui nesse momento. Pois estava em casa hoje pela manhã e de repente veio uma palavra de Deus para mim no meu coração. E essa palavra dizia profundamente no meu coração: pare, fala algo, procura uma história para contar. Onde estão as histórias da tua vida? O Senhor me cobrava dessa forma. E eu fiquei meio parado, meio sem palavras, porque realmente nós sabemos que do dia do nascimento em Cristo até o presente momento em que você está vivendo, você pode ter um dia, 2 dias, 3 dias, 3 anos, 10 anos, 50, 100 anos que você renasceu em Cristo. A partir daquele momento, o Espírito de Deus criou em você uma história. Nós podemos observar que nós temos exemplos aí dos grandes homens de Deus, cada um tinha a sua história. Nós podemos ver que o nosso pai Abraão teve uma história. História essa a qual, por essa razão, nós temos motivo. Quando lemos a história de Abraão, nós temos grandes motivos para vivermos na presença de Deus, aumentar a nossa fé na presença de Deus, no momento em que lemos a história de nosso pai na fé, Abraão. Nós temos a história também de Noé. Nós temos a história também, vamos ressaltar que não dá para falar de todos os historiadores da Bíblia, mas nós temos a história de vários e vários homens de Deus, histórias que nos deixam a cada dia mais próximo de Deus. Histórias essas que não são historinha de quadrinhos, não, senhores. Não é essa história de revistinha de quadrinhos. São histórias reais. São histórias vividas. São histórias nascidas do trono de Deus para com o homem na terra. Mas o Senhor tem cobrado dos seus servos nos dias de hoje que as nossas histórias do nosso dia a dia está ficando com nós mesmos. Você está guardando a tua história. Nós somos negligentes, irmãos. Mas, irmão Martinho, eu não tenho história para contar, porque você é negligente. Olha o teu passado. Regressa lá no teu passado. Pensa no teu passado. Traz ele agora ao presente.
Olha quem você era no passado. Olha o homem que você era. Quem sabe no momento desse você estava nessa hora bêbado, com a tua mente viajando lá nas drogas. Aleluias. E às vezes você chegava até a dizer, hoje estou para lá de Bagdá. Isso é o ditado popular da malandragem. Muitas vezes nesse momento você estava para lá de Bagdá. Muito louco, como fala os malandros. E hoje, regressa agora. Volta agora ao presente. E vê quem você é hoje. Olha para mim, olha aqui. Hoje, você viaja na presença do Espírito Santo de Deus. Hoje, a sua viagem não é para Bagdá, não, senhores. A sua viagem hoje é direta do trono de Deus. O anjo, a Bíblia diz que o anjo do Senhor está pronto. O Senhor tem dado ordem ao nosso respeito para nos guardar de todos os nossos maus caminhos. Isso é uma verdadeira história, irmão. Aleluia. E hoje nós podemos ver, nós podemos observar que Deus criou em nós, por intermédio do seu Espírito, uma história. História essa, que no passado você parava com o teu colega, com o teu irmão, com o teu amigo, ou seja lá com quem for, para falar palavras que entristeciam o Espírito Santo de Deus. E hoje você tem uma história criada que você fala. E quando você fala, o seu amigo que está do teu lado chora. O outro é tomado em línguas estranhas. Porque na tua vida nasceu uma história nova, uma história direto do trono de Deus para a tua vida. Labaxer, Ginagashai. Aleluias. Me lembro eu ali quando José se encontrava no buraco. Ali estava nascendo dele uma história. Uma história que às vezes, quantas e quantas vezes essa história não tem, você não se encontra no buraco também, e de repente o anjo de Deus te pega na tua mão, te dá tudo o que você precisa. José foi tirado do buraco, aleluias, para o mais alto pedestral daquela época. Um governador era como se fosse hoje vamos dizer assim, um vice-presidente. Aleluias. Naquela época só existia o presidente, faraó, e José governador. Eram os dois maiores nomes, eram os dois grandes nomes do passado. Então José criou a sua história. E você que muitas vezes está aí no lamaçal do pecado, no poço de lama, no poço de lodo. Você que se encontra pior do que o vale de ossos secos, da visão do profeta. Hoje você muitas vezes se encontra aí cheio de Deus, cheio da presença de Deus, mas você ainda está vivendo a história dos outros ainda. Ou às vezes vivendo até a tua história do passado ainda. Ah, mas eu não tenho condição de falar nada porque sou novo na fé, eu não aprendi ainda. Ah, eu não fui consagrado a diácono, não fui consagrado a presbítero, não fui consagrado a evangelista, nem muito menos pastor. Então eu não tenho história para contar. Você está redondamente enganado. A partir do momento que Jesus te pegou pela tua mão e disse, vinde a mim, bendito do meu Pai, aleluia, louvado seja Deus, Deus criou em você uma história, uma nova história. A Bíblia diz que você é uma nova criatura em Cristo. E a partir do momento que você passou a ser uma nova criatura em Cristo, as coisas velhas se passaram e em que tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, você tem uma nova história. E nesse momento, olha para mim, eu te pergunto, que história você tem para contar? Qual é a tua história?
Ah, irmão, mas eu nunca recebi um milagre, eu nunca, aleluia, eu nunca recebi um milagre de cura, eu nunca orei por enfermo, Jesus nunca curou enfermo através de mim. Mas eu digo para você, você tem uma história. Aleluia. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarde. Olha, os mandamentos de Deus é uma história na tua vida. Esse sim é o que me ama, diz o Senhor. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu, o Senhor, me manifestarei a ele. Se o Senhor se manifesta em você, aleluias, é evidente que uma história estará sendo criada na tua vida, nascendo uma nova história na tua vida. Aleluias, oh louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, está escrito, irmão, que no fim dos tempos acontecerá, o Senhor dizendo que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos. Se você tem sonhos, aleluias, louvado seja Deus. Se você tem sonhos, sai por aí, espalha o teu sonho. Não abra mão dos seus sonhos. Onde está a tua história? Qual é a tua história? Essa é a pergunta de Deus para você nessa tarde. Que Deus em Cristo vos abençoe. Esse é mais um vídeo, aleluia, que o Senhor tem nos colocado em nossa mente para falarmos para o teu coração. E eu quero pedir nessa tarde, em nome de Jesus, que você, quando você ouvir esse vídeo, você venha criar em si uma nova história. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.